do estado do Ceará. Hoje participando a nossa amiga Luciane Diniz, do estado do Ceará. Ela é de Caucaia, né? Caucaia no estado do Ceará. E vai participar do nosso quadro Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Aquele momento que você acha que a Bíblia está se contradizendo e a gente prova para você que você está terrivelmente equivocado, porque a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, palavra de Deus. Tá no ponto aí já, produção? Tá certo. Vamos lá, tá com a Bíblia tinha razão. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! O nome da moça é Luciane Diniz, né? Luciane Diniz, ela é da cidade de Caucaia, no estado do Ceará. E ela quer saber, Pastor Samuel, quem são aqueles gigantes de Gênesis capítulo 6, versículo 4? E quem são também os filhos de Deus lá desse texto? Vamos lá, Luciane Diniz, da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. A Bíblia tinha razão. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Minha amiga Luciane, naqueles dias, a Bíblia diz que naqueles dias, né, os seres humanos eram de grande estatura, por regra geral. Os antediluvianos estavam dotados de grande vigor físico e mental. Eles viviam muito, né? Viviam bastante. Haja comida para esse povo todinho, né? Chegava a 500 anos, 400 anos. Era uma vivência tremenda, né? Ora, o texto bíblico vai dizendo assim: naquele tempo havia gigantes na terra. O quê? Não acredito. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Gênesis 6:4. Alguns comentaristas, minha amiga Luciane, eles ensinam que esses gigantes, entre aspas, né, de Gênesis 6:4, são resultado da união de mulheres com anjos, né? União de mulheres com anjos. E eles se baseiam no verso 2, onde existe ali a expressão filhos de Deus, expressão entre aspas, né? Filhos de Deus, entre aspas. Então, que eles atribuem referência aos anjos, e também citam o versículo, o verso 1 do capítulo de Jó, né? Do capítulo 2, verso 1 do capítulo 2 de Jó, para provarem os seus ensinos. Mas vejamos o que a Bíblia diz sobre isso. Será que realmente ali eram esses filhos de Deus ali? Será que esse ensino que esse cidadão aqui estão trazendo para nós é verdadeiro? Vamos ver o que a Bíblia diz. Gigante, essa palavra no hebraico é Nefilim. Esses gigantes, eles não foram produto de uniões matrimoniais mistas, como é sugerido por alguns, que os anjos caídos, no caso os demônios, eles possuíram as filhas dos homens e aí tiveram filhos e nasceram esses gigantes. Tudo isso é incinerético, viu? Tudo isso é incinerético, tem nada a ver uma coisa com a outra. E a Bíblia diz que no céu, os seres celestiais, eles não se casam, não se dão em casamento. O quê? Não acredito. São seres celestiais, tanto demônios como anjos, eles não se casam, não se dão em casamento. Então, esses gigantes que a Bíblia fala lá em Nefilim não foram produto de uniões matrimoniais como é sugerido por alguns. Essa versão aqui, a Almeida atualizada, ela vem traduzindo aqui Nefilim por gigantes, né? Palavra cuja grafia é exatamente igual no português. Em Números 13:33, os israelitas informaram que se sentiam como meros gafanhotos em comparação com os nefilins. Se sentiam os verdadeiros gafanhotos, lá em Números capítulo 13, versículo 33, quando se compararam com os nefilins. Que a versão revista atualizada traduz por gigantes. As razões para que criei esta palavra hebraica pode provir aí da raiz, né? Nafal, da raiz Nafal, que os nefilins, gigantes, eram violentos e terroristas, mas gigantes devido ao seu físico,
no livro Patriarcas e Profetas, nós lemos: naqueles dias os seres humanos eram de grande estatura, por regra geral. Os antediluvianos estavam dotados de grandes vigor físico e mental. Então esses indivíduos renomados por sabedoria e habilidade, persistentemente consagravam suas faculdades intelectuais e físicas para a complacência de seu próprio orgulho, né? Eram orgulhosos e aquela coisa toda, né? Gostavam mais dos prazeres, tinham prazer em oprimir os pequenos, né? Pisar os baixinhos, aquela coisa toda. Então eles tinham prazer na opressão dos seus próximos. É o livro Patriarcas e Profetas, páginas 67, 70 ao 78. Então esse pessoal, eles gostavam de humilhar os outros, né? Humilhar os pequenininhos. Então os filhos de Deus, esta frase aqui que a irmã está questionando também, filhos de Deus, ela tem sido interpretada de diversas maneiras. Alguns antigos comentaristas judeus e os primeiros pais da igreja e muitos expositores modernos têm pensado que estes filhos foram anjos e os compararam com os filhos de Deus de Jó, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 2, versículo 1 e capítulo 38, versículo 7, do livro de Jó. Então deve-se repelir este ponto de vista porque o castigo que de pronto sobreviria se deve aos pecados, se deve ali aos pecados dos seres humanos. É só você dar uma olhada no verso 3, e não de pecados de anjos, né? Ademais, os anjos, a Bíblia diz, Jesus disse lá em Mateus capítulo 22, versículo 30, que eles não se casam. O quê? Não acredito. Os anjos não se casam e não se dão em casamento. Né? Não acordou. Tava demorando aqui, né? Acordou aqui a irmã. Despertou. Porque ela soube que os anjos não se casam, né? Então, mas a Bíblia diz que os anjos não se casam. Mateus 22, 30. Então os filhos de Deus, eles não foram outros, senão os descendentes de Sete. Os descendentes de Sete. Esses filhos de Deus aqui nada mais é do que os descendentes de Sete. Tem outra resposta para isso não. É só você fazer uma boa exegese que você vai chegar à conclusão de que esses filhos de Deus aqui, eles eram descendentes de Sete. E as filhas dos homens, as descendentes de Caim. As cainitas, né? Ímpios. Posteriormente, Deus falou de Israel como sendo o seu primogênito, entre aspas, Êxodo 4, versículo 22. E Moisés disse aos israelitas: filhos, sois do Senhor, vosso Deus, Deuteronômio 14, 1. Então, pela graça divina, a adoção no reino de Deus não se restringe a uma etnia, povo ou nação, mas está amplamente disponível para todos, né? Para todos, para todas as pessoas, aos que creem no nome de Jesus, né? Pera aí, irmã. Não, irmã! Para, só um pouquinho, tá bom? Pô, minha filha grita, tá? Pô, minha filha grita, tá bom? Então, pela graça divina, a doação no reino de Deus, ela não se restringe a uma etnia, a um povo, uma nação, mas está amplamente disponível para todas as pessoas, aos que creem em Jesus, a partir de uma entrega total de vida e reconhecimento da soberania divina, conforme João capítulo 1, versículo 12. Brasil! Tá certo? Em Cristo somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Portanto, tal ensino de anjos se unindo com mulheres é espúrio bíblico, né? É espúrio, é heresia, né? É mal interpretação, atropelamento da exegese, da hermenêutica e um bocado de coisa. Então, anjos unindo-se a mulheres, espúrio. A Bíblia e toda a doutrina que não está em conformidade com o Sagrado Livro. Então é falsa. E não deve receber crédito esse ensino, não deve receber crédito. No Facebook? Facebook.com/RenascerWeb. Depois você acessa o Facebook, tá certo? Então, o termo filhos de Deus na Bíblia refere-se a anjos e também aos homens. Vai depender aí do contexto do verso. No caso de Gênesis capítulo 6, versículo 4, refere-se aos descendentes de Sete, um homem justo. E já no livro de Jó, refere-se a anjos. Deus não deu
aos anjos a capacidade de reprodução. Portanto, a hipótese em hipótese alguma, poderiam ser eles os filhos de Deus, entre aspas, que possuíram ali as filhas dos homens. Na verdade, eram os descendentes de Sete. E no final, chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Pessoal, a Bíblia sempre vai ter razão, porque a Bíblia, ela é inerrante, é infalível, palavra de Deus. Não tem como questionar com a Bíblia. Questionar com a Bíblia é a mesma coisa da murro em ponta de faca. Eu prometi que ia deixar a irmã gritar. Gritou à vontade. Vou falar em vontade, eu tô com vontade de almoçar. Gente, agradeço o seu carinho, sua companhia e sua audiência. Prometo voltar amanhã com mais um Uau, não é que a Bíblia tinha razão? E mais um Bom Dia, Super Dia. Vou deixar vocês na companhia de Acélio Trindade, porque a partir de agora a conversa é com Acélio Trindade, tá bom? Todos vocês, uma ótima tarde e a paz do Senhor Jesus. Tô indo, fui!